Atenção! O conteúdo visual apresentado no vídeo serve unicamente ao propósito de encheção de linguiça. Sinta-se livre para deixar o vídeo rodando de fundo como se fosse um podcast enquanto faz outra coisa. Obrigado por seu like e visualização. Viu o que eu fiz? Quando você estiver falando da Trindade, por favor, não compara ela com um trevo, ou com as fases da água, ou com qualquer tentativa de reduzir ela a uma analogia. Ela é um mistério que nenhum de nós consegue compreender totalmente. Dito isso, a Bíblia nos revela coisas que a gente pode e deve saber sobre a Trindade. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Pastor Rafoso. Isso, obviamente, é uma zoeira. Eu não sou pastor. Eu sou só um cara aí que gosta de jogar videogame enquanto fala de Jesus na internet. Eu espero que isso incentive você a falar de Jesus na vida real também. Tô aqui jogando Lego Batman, mas esse aqui não é um vídeo de Lego Batman. Isso aqui é um vídeo de teologia com Lego Batman de fundo, para vocês terem algo mais interessante para ver do que a minha cara. Sem mais delongas, o que é a Trindade? Seja lá quem você seja vendo esse vídeo, eu não sei se você é um expert em teologia cristã, se você é alguém que tá só começando na caminhada cristã, ou talvez você nem seja cristão. Talvez você nem acredite em Deus e tá aqui de curioso, porque você quer saber no que os cristãos acreditam. Independente do seu caso, a Trindade é, eu acho, a doutrina mais fundamental da fé cristã, junto com a doutrina da encarnação. Essas duas são as duas verdades inegociáveis da fé cristã. A doutrina da encarnação, que eu expliquei no vídeo passado, e a doutrina da Trindade, que eu vou explicar nesse vídeo. Se você quiser ser cristão, você tem que acreditar nessas duas coisas. Todo o resto é negociável, porque os cristãos discordam em muitas coisas, mas todos os cristãos concordam nessas duas doutrinas, né? A encarnação e a Trindade. Quando eu digo cristãos, eu estou colocando dentro desse pacote católicos, ortodoxos bizantinos, ortodoxos coptas, batistas, luteranos, presbiterianos, metodistas, todas as igrejas que afirmam o que a igreja antiga chegou em um consenso. Existem alguns corpos, como os Mormons e as Testemunhas de Jeová, que não concordam com a Trindade. Pelo menos não com a definição histórica de Trindade, mas eu não consideraria eles cristãos, porque a igreja antiga deixou muito claro que, seguinte, a gente discorda em algumas coisas, mas isso é o que você precisa acreditar para ser cristão. Que é basicamente o que eu expliquei no vídeo passado e o que eu vou explicar nesse. Direto ao ponto. O que é a Trindade? Trindade significa triunidade, porque Deus é um em um sentido, assim como ele é três em outro sentido. Se você perguntar quem é Deus, Deus é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você perguntar o que é Deus, Deus é um ser. Não existem três seres divinos, só um ser divino. Mas não existe só uma pessoa divina, existem três pessoas divinas. Como isso funciona exatamente? O jeito mais simples de elaborar isso de uma forma precisa é: o Pai é verdadeiramente Deus, o Filho é verdadeiramente Deus e o Espírito Santo é verdadeiramente Deus.
Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Essa é uma definição simples e precisa de Trindade. O resto do vídeo vai ser só para lidar com perguntas que surgem a partir disso, que eu sei que vocês têm. Por exemplo, é certo dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são simplesmente 3 formas de Deus? Não. Isso tem um nome. A gente chama isso de modalismo. E a Igreja Antiga considerou isso uma heresia. Se você acha que os 3 são 3 formas diferentes de Deus, então Deus não pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo. E a gente vê na Bíblia o Filho interagindo com o Pai e o Filho enviando o Espírito. Isso é suficiente para concluir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas diferentes, e não só 3 formas de Deus. Outro erro óbvio é a ideia de que existem 3 deuses. Acho que nenhum cristão diria isso. Na minha experiência, pelo menos, isso é algo que não cristãos costumam acusar os cristãos de acreditar. Eu já ouvi judeus dizerem que a gente acredita em 3 deuses, já ouvi isso de testemunhas de Jeová. O que eu mais ouvi foi muçulmanos dizendo isso. Eu tinha amigos muçulmanos na escola, eu conversava bastante com eles e eles me diziam: aí, você diz que acredita em um Deus, mas como pode 1 mais 1 mais 1 ser 1? Isso não faz sentido. Mas a gente não está dizendo que 1 mais 1 mais 1 é 1. Mas se você está dizendo que existe uma pessoa que é Deus, outra pessoa que é Deus e outra pessoa que é Deus, você não está dizendo que existem 3 deuses? Não. E, obviamente, a gente não está dizendo que 1 mais 1 mais 1 é 1. Isso é claramente ridículo. Aí, normalmente, um segundo amigo que também era cristão e estava participando da conversa falava: a gente está dizendo que 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Esforço respeitável, mano, mas isso ainda não é verdade. É melhor dizer que infinito mais infinito mais infinito é infinito. Porque Deus é infinito. É correto você dizer que um humano mais um humano mais um humano são 3 humanos, porque nós somos seres finitos. Mas é diferente você distinguir as pessoas de Deus de você distinguir humanos. Por exemplo, se você está falando de 3 humanos, você está falando de 3 vontades distintas, porque cada humano tem a sua própria vontade. Mas Deus não tem 3 vontades. Deus só tem uma vontade, que é compartilhada entre 3 pessoas. Por isso que eu disse no vídeo passado que é heresia dizer que o Filho se submete eternamente ao Pai. Porque quando a gente fala em submissão, a gente está falando de uma vontade que se submete à outra. E a gente sabe que Deus só tem uma vontade. Então, dizer isso não faz sentido. Mas Rafoso, na oração de Jesus no Getsemane, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Disse. Mas como eu expliquei no último vídeo, Jesus tem 2 vontades. Uma que vem da natureza divina, que ele compartilha com o Pai e o Espírito, e a outra vem da natureza humana. Esse texto mostra a natureza humana de Jesus se submetendo a Deus. Beleza, então, lidamos com mais um erro. Um outro erro é a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um 1/3 de Deus e que juntos eles formam Deus. Isso é conhecido como a heresia do parcialismo, porque Deus não é feito de partes. Ele é um ser singular. É errado dizer que Deus é feito de partes. É melhor você dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
né, que cada um deles participa da essência divina. O que é a essência divina? Essa é uma pergunta que pode levar a gente para um papo bem complexo que fugiria do escopo originalmente planejado para esse vídeo. Lembra? O básico do básico. Então, no momento, eu vou me limitar a dizer que a essência divina inclui a natureza, a vontade, a mente e todos os atributos de Deus. Então seria um erro pensar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm diferentes poderes, diferentes skills, por assim dizer. É errado você dizer, por exemplo, que o Pai tem a habilidade de criar coisas, o Filho tem a habilidade de redimir coisas. Não, a gente não quer dizer isso, porque todas as qualidades de ser Deus, como ser todo-poderoso, todo-conhecedor, são parte da essência divina, e todos os membros da Trindade tomam parte dela igualmente, verdadeiramente, totalmente. Ou seja, tudo que um faz, todos podem fazer. Então é errado dizer que cada um tem poderes e habilidades diferentes. Existem algumas igrejas hoje que, ao invés de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizam em nome do Criador, do Redentor e do Sustentador ou algo assim. Mas isso é errado. Você está basicamente dizendo que eles são três seres com poderes diferentes, e isso é heresia. Eu não consideraria esse batismo um batismo válido. Mas, Rafoso, a Bíblia não diz que o Filho morreu pelos nossos pecados, que o Espírito Santo nos santifica? Sim, querido Bereano, a Bíblia diz isso com todas as letras. Mas existe uma diferença entre a natureza de Deus em si e a forma como Deus interage com a gente. O jeito que Deus é intrinsecamente, o que inclui as habilidades dele, é chamado de ad intra, que significa em si mesmo. E a forma como ele se relaciona com a gente é chamada de ad extra, que significa fora de si mesmo. Mesmo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tenham as mesmas habilidades, eles assumem papéis distintos na redenção da humanidade. Mas mesmo esses papéis não são separados um do outro. Por exemplo, é errado dizer que o Pai morreu pelos nossos pecados. Foi o Filho que morreu pelos nossos pecados. Mas é tão errado quanto dizer que quando o Filho morreu na cruz, o Pai e o Espírito não tiveram nada a ver com isso. Todos os membros da Trindade estão envolvidos em tudo que Deus faz. Mas isso não significa que o Pai, o Filho e o Espírito estão fazendo coisas idênticas em termos de como eles se relacionam com a gente. E aí vem o tema mais complexo e a pergunta mais difícil de responder desse vídeo aqui. Existe alguma distinção intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito, sem levar em consideração a relação deles com a gente? Sim, mas só em termos de como eles se relacionam entre si. Eles têm as exatas mesmas habilidades, todos eles são igualmente Deus, né? Então o Pai não é mais Deus que o Filho ou que o Espírito e vice-versa. E todos eles existem desde a eternidade, e eles sempre foram do jeito que eles são. Com uma ressalva que eu vou explicar outro dia. Mas é errado, por exemplo, dizer que Jesus se tornou Deus em algum momento. Quais são as distinções? O Filho é eternamente gerado pelo Pai.
né? Os membros da Trindade têm uma relação entre si e eles se definem a partir dessa relação. O Pai eternamente gera o Filho. Não é verdade que o Pai criou o Filho, porque o Filho não é um ser criado, ele sempre existiu. Mesmo assim, o Filho é eternamente gerado pelo Pai. É impossível saber como isso funciona exatamente devido a limitações na capacidade lógica humana. Mas a gente sabe disso, a gente sabe que isso é verdade porque está na Bíblia. E o credo niceno diz que o Filho é nascido do Pai antes de todos os séculos. Obviamente, nascido e criado não são a mesma coisa. E nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Se você for um cristão ocidental, ou seja, católico ou protestante, você diz que o Espírito procede do Pai e do Filho. Se você for um cristão oriental, ou seja, ortodoxo, bizantino ou oriental, você diz que o Espírito procede só do Pai. Independente disso, todos nós concordamos que as únicas distinções entre as pessoas da Trindade se dão a partir da relação entre eles. Baseado em tudo que eu disse, a Trindade não é parecida com nada que a gente conheça no universo. Não é como uma sala de reunião com 3 pessoas sentadas ao redor de uma mesa, não é isso. Também não é como uma pessoa vestindo 3 uniformes, não é isso. Qualquer analogia que a gente for usar para tentar falar disso vai ter suas limitações, vai ter seus problemas. É por isso que eu não sou muito fã de analogias para tentar explicar a Trindade. Eu tenho um tio que é pastor e uma das coisas mais sábias que eu já ouvi ele dizendo foi, abre aspas, tem coisa que eu não entendo e não é porque eu sou burro, é porque eu sou humano. Cláudio Tavares, 2023. Faço minhas as suas palavras. Mas isso não devia ser usado como desculpa pra gente dar de ombros e não se importar com quem tá certo ou errado nessa questão. Por isso que a Trindade é a doutrina mais fundamental da fé cristã. Mas Rafoso, isso é muito complicado, cara. Por que tudo isso importa? Isso importa, meu querido, por várias razões. Quanto mais você estuda teologia, mais você percebe que nada tá ali à toa. Nada do que a gente acredita à toa. Nenhuma das discussões que surgem por causa de teologia surge à toa. E quanto mais você estuda, mais você percebe que a Trindade é uma doutrina necessária. Sim, seria muito mais simples concordar com os muçulmanos ou com os testemunhas de Jeová e dizer que Deus é um ser, uma pessoa. Mas veja bem, Santo Agostinho falava disso, e essa é uma das várias razões pelas quais a ideia de um único Deus só faz sentido com a Trindade. Deus é amor, certo? Acho que a imensa maioria das pessoas que estão me vendo aqui concorda que Deus é amor. Ou pelo menos que, segundo a definição clássica de Deus, Deus é amor. Isso é algo que cristãos concordam, muçulmanos concordam, testemunhas de Jeová concordam que Deus é perfeitamente e infinitamente amoroso. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz só que Deus tem a qualidade do amor, nem que Deus só ama. Ela diz que Deus é amor. O que isso significa? Antes de responder isso, eu preciso te lembrar de algumas coisas. E agora o papo vai ficar meio complicado, meio brisa, mas eu juro que isso é importante. Pensar sobre o ser de Deus é importante.
E o conhecimento de Deus traz piedade para o nosso coração. Então fica comigo aqui e me acompanha nessa brisa. Não existe nada além do próprio Deus que seja eterno. A criação, e isso inclui o ser humano, está sujeita a limites espaciais e cronológicos. O nosso corpo, por exemplo, tem um limite de espaço que ele ocupa. Eu não posso estar sentado de frente pro PC escrevendo esse vídeo no meu quarto ao mesmo tempo que eu tô pegando um copão de coca na cozinha. Existe uma diferença entre aqui e lá, porque eu estou limitado espacialmente. E existe uma diferença entre antes e depois, porque eu estou limitado cronologicamente. A nível sensível, existe uma diferença entre eu me lembrar do momento em que eu abri a geladeira e enchi meu copo de coca e eu de fato vivenciar esse momento. Só que para Deus essa diferença não existe. Para Ele não existe diferença entre aqui e lá, né? Ele não está limitado espacialmente. Da mesma forma que para Ele não existe diferença entre antes e depois. Ele não está limitado cronologicamente. Ao mesmo tempo em que ele está aqui comigo, sentado de frente para o PC, escrevendo o roteiro desse vídeo no meu quarto, domingo, 7 de dezembro de 2025, às 10h52 da noite, ele tá ao mesmo tempo na cozinha comigo algumas horas atrás, pegando a garrafa de refri na geladeira. Ele não está simplesmente se lembrando desse momento. Ele está de fato lá e aqui ao mesmo tempo. Porque para Deus o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. E aqui e lá também. A nível sensível, pelo menos. Como a gente experimenta o tempo de forma cronológica, é como se a gente fosse uma formiga bem pequenininha andando de costas em uma corda enorme, que a gente pode dar ela como infinita, porque comparado a gente ela é muito grande. Por que de costas, Rafoso? Porque o passado é tudo aquilo que a gente consegue ver. O futuro está atrás da gente porque a gente não vê o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas nós estamos andando de costas e o presente são as novidades que vêm surgindo, né? Se eu me levantasse da cadeira e desse alguns passos de costas aqui no meu quarto, eu ia conseguir ver a minha porta, a minha cama, que agora eu não consigo. Se eu continuasse fazendo esse exercício, em determinado momento eu ia ver a minha televisão, meus videogames, meus livros, e ia continuar vendo meu PC, já que eu já tinha passado por ele. De igual forma, quando eu entrei na faculdade, eu conseguia olhar para o passado e ver as cidades que eu já morei, os amigos que eu já conheci, as escolas que eu já estudei. Mas lembra que a gente está andando de costas, então eu não conseguia ver as pessoas novas que eu ia conhecer, as habilidades que eu ia descobrir que eu tinha. Tudo isso estava no futuro, mas eu não conseguia ver, porque a gente está andando de costas. A forma como Deus experimenta o tempo é bem diferente disso. É como se ele fosse um bichão enorme que consegue segurar a corda inteira na palma da mão e observar cada detalhe dela. Também foi ele que fez a corda. Então, durante um bom tempo, ele existia, mas a corda não. Por que eu disse tudo isso? Para vocês terem uma ideia bem forte de que houve um tempo em que Deus existia, mas o universo não. Antes dele criar tudo, não tinha nada para ele amar. Então, como ele era amor? Porque a Bíblia diz que ele é amor e que ele nunca mudou em caráter ou intenção.
Mas isso só é possível se em Deus existe uma multiplicidade de pessoas que são amáveis umas com as outras. E para que Deus saiba o que é o amor em todos os sentidos, precisa ser 3. Se fosse só 2 pessoas divinas, a gente solucionava o problema de não ter nada para Deus amar antes da criação do universo. Porque tendo alguém para amar durante a eternidade, Deus sabe o que é dar amor e sabe o que é receber amor. Mas existe uma outra dimensão de conhecimento do amor que não é contemplada numa relação a 2, que é observar o amor agindo entre 2 pessoas. Isso também é uma forma de se conhecer o amor. Sendo um ser que subsiste em 3 pessoas que se amam de uma forma muito mais perfeita do que nós seríamos capazes de amá-las, Deus sempre conheceu o amor em sua totalidade, porque desde antes da criação do mundo, ele sabia o que era dar amor, o que era receber amor, o que era testemunhar 2 pessoas se amando. Vocês entendem isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutam cada um do amor mais perfeito e completo que existe desde antes da fundação do mundo. E mesmo que os 3 compartilhem entre si uma única vontade, e por conta disso o amor que existe entre eles não seja o mesmo amor que existe entre 2 humanos, em um sentido real, a gente pode dizer que Deus é amor. Não só que Deus representa o amor, ou que Deus personifica o amor, Deus é amor em um sentido real, porque no centro da Trindade, no centro do ser de Deus, existe o que? Relacionamento. Existe uma relação baseada em amor. Essa é uma das várias razões pelas quais eu acho que a ideia de Trindade é a maneira correta de entender que só existe um Deus. Isso é tudo que tem para hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre a Bíblia, o que os cristãos dizem sobre a Bíblia, essas coisas, por que isso é importante. Isso aí. Fica ligado. Valeu, falou.